Fala galera, meu nome é Adelson, eu sou do Ministério Jump, aqui da Primeira Igreja Presbiteriana de Pouso Alegre, e me deram a missão de falar sobre o nascimento de Cristo na minha vida. Qual que foi o momento assim, exato em que eu identifiquei que as coisas de Cristo nasceram para mim. E é interessante porque não faz muito tempo, porque eu consegui, de certa forma, diferenciar aquele tempo de gestação da criança, sabe? Que a criança é esperada, mas ela não veio ao mundo ainda. Então, mais ou menos quando eu vim para esse ministério, eu estava nessa fase. E agora, depois de um tempo, eu já comecei a identificar quando foi que Cristo nasceu. E eu percebi na situação de que, antes, tudo que eu ouvia sobre Cristo, sobre o nascimento de Cristo, sobre como Cristo é gerado dentro da gente, através dos gestos, através da mudança de vida que a gente pode ter, eu via de uma forma totalmente diferente do que eu entendo hoje. Porque antes eu procurava Cristo e tentava me alimentar dele para ser uma pessoa melhor. Hoje em dia tudo que eu faço envolve Cristo. E eu lembro o exato momento foi quando, nesse ministério mesmo, a gente estava numa reunião e a partir dali eu comecei a ouvir pregações em que Cristo ele mudava de cenário do que eu estava acostumado a ouvir. Um exemplo foi a pregação de Davi, que foi a primeira que eu ouvi aqui, que foi Davi e Golias, que é uma história clássica e que eu achava que já tinha ouvido de várias formas ela, e naquele momento eu ouvi de uma forma que abriu minha mente, mudou a minha vida, e foi colocar Cristo no lugar de Davi, lutando por nós, sabe? A gente não podia fazer nada naquele momento. Normalmente quando a gente ouve alguma coisa assim em relação a essa pregação, a gente ouve que a gente tem que ir lá, enfrentar os gigantes, e fazer alguma coisa, e lutar, e suar a camisa. Nesse momento eu percebi que era o contrário. Exatamente porque nós éramos aquele povo que estava covarde, que estava com medo de enfrentar o gigante. Mas Cristo fez isso por nós, sabe? Não foram nossas forças. E aí foi o primeiro passo, assim, acho que foi o primeiro nível para entender o real posicionamento de Cristo na minha vida, o real nascimento de Cristo na minha vida. E aí depois eu comecei a pesquisar e procurar tudo que era relacionado com o nome de Jesus Cristo. Eu comecei a ir atrás de autores, procurar os livros, óbvio, com boas indicações, para que eu pudesse me alimentar do nome de Jesus Cristo, da criança de Jesus Cristo que estava sendo gerada ali em mim. E aí, todas as indicações eu pegava, lia, me alimentava, ruminava aquilo, e eu desenvolvi muito nesse processo. E aí, eu achei que era o suficiente. Puxa, eu já estou conhecendo tudo de Cristo, eu estudei a história, a parte humana dele, consegui entender um pouco mais do lado espiritual, do desenvolvimento de Cristo. Acho que é o limite, acho que é esse o caminho. Mas na verdade eu tomei uma outra surpresa, que foi não só procurar o nome de Jesus Cristo, sabe, ele assim explícito, mas perceber que mesmo oculto ele está em todas as coisas. Aí eu tinha várias publicações com o nome de Jesus Cristo, já tinha lido de tudo e comecei a me alimentar de coisas que não estava explícito tanto assim, mas que estavam diretamente ligadas com o reino, com o nascimento de Cristo na vida de uma pessoa, sabe? Inclusive um dos autores que fez muita diferença na minha vida foi o C.S. Lewis. Por quê? Porque ele não fala diretamente sobre Cristo, mas as publicações dele, os livros dele estão diretamente ligados assim, ao reino, a conceitos do reino, sabe? A Cristo, assim, bem subliminarmente, assim, é bem bacana. Foi o primeiro contato que eu tive contato com os quatro amores dele. Depois o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que é um livro bem polêmico, assim, até pelo título, e você acha que não tem nenhuma indicação de Cristo ali, mas é bem legal as sacadas do reino que ele faz. E o clássico Narnia também, aprendi muito sobre Cristo naquele livro. Então, assim, eu comecei a perceber que é tudo ao contrário. Não é pra gente procurar Cristo nas coisas, na verdade ele já está em todas as coisas. A gente tem que entender que tudo isso é para a glória dele, sabe? Inclusive as coisas que acontecem no dia a dia é para a glória dele. A gente não dá valor porque se não for falado o nome de Cristo, ou se Cristo não está envolvido diretamente ali em uma obra, ou na igreja, alguma coisa, não dá para glorificar, não dá para saber se Cristo está ali. Na verdade é totalmente ao contrário. Nas coisas que a gente não acha que a glória de Cristo pode ser envolvida, é aí que ela está envolvida, sabe? Lá fora, bem fora da igreja, às vezes bem longe até da gente ter o contato direto com a palavra, mas são situações que glorificam o nome de Cristo o tempo todo, sabe? O mundo é por causa de Cristo. A gente
eu tinha aquele conceito, né, no começo, no primeiro nível lá, de que não, é por nossa causa, é por amor a nós. É tudo ao contrário, ele nos amou primeiro e o Pai fez as coisas por ele, para ele. A gente ganha isso em consequência, porque ele é nosso irmão e nós somos co-herdeiros com ele, mas é primeiro para Cristo, sabe? Inclusive, eu queria deixar um versículo que mexeu muito comigo e mexe até hoje, está em Isaías. Na verdade, se você puder ler o capítulo 9 inteiro, eu vou falar um versículo especificamente, mas o capítulo 9 inteiro, ele apresenta Cristo como o príncipe da paz e fala do nascimento de Cristo no mundo e na gente, sabe? Especificamente o versículo 6. E aí tem uma versão que eu gosto muito, que é uma versão que ela diz direta, assim, no versículo 6. Nasceu-nos uma criança e Deus nos deu um menino, e ele seria o nosso rei. E aí depois ele fala das qualidades desse rei, que ele é o príncipe da paz, ele é o Deus maravilhoso. E eu gosto porque é bem direto e fala tudo, sabe? Ele é o nosso rei, ele é tudo que a gente precisa. Não precisa ficar procurando só dentro da igreja ou só naquela situação em que, não, ali eu estou vendo o nome de Jesus Cristo estampado, então ele vai estar ali. Não, tem que entender que desde o seu levantar, todo o processo do seu dia a dia, tudo está envolvido em Cristo. Tudo tem Cristo envolvido. Você tem que glorificar Ele ao tempo todo. E é isso. Espero que esse vídeo ajude a vocês a pensarem mais sobre isso. Tudo que envolve Cristo, na verdade tudo envolve Cristo. Que vocês possam abrir aí, ajudar um pouquinho esse vídeo a abrir os olhos e a mente suas, a glorificar o Rei, porque isso aqui tudo é por conta dele. Esse vídeo tudo é por conta dele. Amém? Então Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais, galera. E